No Brasil, só é Brasil os que não têm voz, pensamento nem autodeterminação para ficarem dentro do bolsão. Esses fazem parte do Brasil do PT. Os sem voz, sem reflexão, dependentes, carentes, são o bolsão dessa gota que eles criaram dentro do Brasil. O resto, o Brasil, o clero nacional, são eles e os fanáticos envolvidos com um aparelhamento total do Estado. Numa rapidez enorme, nós estamos funcionando como num Estado comunista. De fiscais, de vigilantes, de auditores de rua quase. Meu Deus, a coisa está ficando numa situação horrorosa. E a estratégia é sempre usar a democracia, o voto, garantir um bolsão de dependentes para manter e garantir a ditadura democrática. Porque se tem um bolsão de dependentes votando na continuidade, porque a gente diz, sem nós vocês morrem, nós estabelecemos uma ditadura via democracia, via voto. Mas é só um casuísmo, é um grande ardil. E enquanto isso, ano após ano, o aparelhamento vai ficando insuportável. As nossas associações internas são as piores possíveis. Todos os elos mais próximos desse governo estão na cadeia. E tem mais gente indo para a cadeia. É um governo de encadeamento de cadeias. E o povo está anestesiado para sentir, porque é um partido que trabalha também na base do fica conosco que tu vais te dar bem. E aí uma quantidade enorme de pessoas vão vendendo a consciência sem sentir, porque para eles é uma questão de sobrevivência. Houve um grande suborno nacional e ninguém percebeu. Um grande. Quando o escândalo do Mensalão surgiu, eu estive no Palácio do Planalto para resolver um outro assunto, acompanhado de 2 pessoas aqui do meio evangélico, e deixei uma carta lá para o Lula. Ele tinha pedido para eu esperar, eu cheguei lá 11 horas, para esperar até 1h da tarde, que ele queria conversar comigo, mas eu pessoalmente não queria vê-lo, e já determinado a não vê-lo, eu deixei uma carta e fui embora. Foi a última vez, foi em 2006 mais ou menos. Já tinha havido o escândalo do Mensalão, e nessa carta eu dizia: Lula, a continuidade de vocês no poder vai comer, vai lacerar todo o tecido da ética nacional de cima a baixo. Permaneça no poder, vença o caso de seu, faça de conta que nada aconteceu, e daqui a mais 8, 10 anos você vai olhar para trás e esse país vai estar mais desonesto do que nunca, mais corrupto do que nunca, mais violento do que nunca, mais degradado do que nunca. É um princípio espiritual. As lideranças de um povo, a Escritura diz repetidamente, agem assim. Isso corrói a estrutura, a alma do povo inteiro, come as almas durante as noites. A população vai amanhecendo pior e acorda piorada e não sabe nem por quê. Porque você, querendo ou não querendo, você estabeleceu uma referência. Ora, o problema não se circunscreve à corrupção. A corrupção é inigualável. Praticamente na Terra não existem números do tamanho dos números da nossa corrupção e da corrupção do governo Lula e do governo Dilma e do governo do PT. Não tem tamanho. A América não consegue produzir desvios desse monte. Nem a Europa. Meu Deus, na Arábia Saudita sim, porque não existe nada disso. Mas a gente está andando numa direção e o desejo seria que fosse assim. Que a soberania deles fosse tão grande que os
três poderes existissem apenas para a gente dar satisfação de democracia internacional, só isso. Como no Irã, como em alguns outros lugares, apenas para dizer, somos uma república democrática, tem voto de 4 em 4 anos, e tem 3 poderes, mas todos debaixo de um mesmo controle. Esse é o desejo, essa é a vontade, esse é o presépio. Para isso, uma mídia livre não presta, não serve. Fidel Castro e Cuba se tornaram um centro de treinamento há muitos anos. São um grande centro de treinamento para desenvolvimento e implemento desses ardis de não precisar mais fazer guerrilhas chamativas para tomar o poder. Hoje em dia, vai-se devagar, comendo pelas beiradas, até chegar ao centro do poder, e daí em diante inicia-se um aparelhamento de dentro para fora. E uma vez que esse aparelho se controle, os demais grupos que não têm o poder e não são raivosos e nem ruidosos e nem pitbulls como os que tomaram o poder, vão ficando encurralados, assustados, vão fazendo parte de uma minoria que vai se marginalizando pelo medo. Porque é levantar a voz e a grita ser de uma monta completamente ameaçadora. O passo seguinte desse aparelhamento é ir democraticamente dentro e conforme a legislação aparelhando o judiciário, que agora já está na iminência nesses próximos 4 anos de governo Dilma, se houver, se você deixar. O Supremo Tribunal Federal vai estar totalmente aparelhado. Totalmente aparelhado, não vai ter ninguém lá que não seja indicado pelo governo do PT. Todo. O Executivo, nos poderes que tem, aparelhou tudo para debaixo de si. E o Congresso responde a mensalões e a outras coisas do gênero. E criam uma base do governo, que é um negócio igual uma hidra de muitas cabeças, onde entra todo mundo nos loteamentos dessas funcionalidades. Quem não entra por ideologia, entra pelo amor ao dinheiro. E é o que recebe cumprindo aqueles papéis de facilitação do desmando ali dentro. O próximo passo, como aconteceu em toda a América Latina e no mundo inteiro, é irem minando o poder da mídia, tirando o poder da mídia livre. A mídia é tratada hoje já pelo PT como um demônio, como um diabo. O PT já pediu muito uma mídia livre no tempo que ele se sentia oprimido. Eles adoravam quando a mídia dava algum tipo de espaço ou cobertura para eles. Era tudo que eles queriam, era mídia. Agora que eles têm o poder, tudo que eles não querem é mídia. E tudo que qualquer mídia diga acerca deles é crime contra a alma deles. Tudo quanto a mídia diga acerca deles passa a ser afronta, assinte, mentira, calúnia e desejo de desbanque de um governo que, pelo amor de Deus, por critérios da democracia americana, já tinha sofrido 20 impeachments desde que começou. Por critérios de democracias europeias, já teria caído dezenas de vezes. Por critério de democracia e parlamentarismo israelense, não teria sobrevivido 6 meses. E aqui está vivo há 12 anos, piorando, crescendo e indo adiante. Deem mais 4 anos de poder a Dilma e ao PT. A Dilma é só uma representanta, ela não é nem uma presidenta. Coitada da Dilma presidenta. A Dilma é uma representanta. E está mais para anta, representanta, do que presidenta.
É só uma representanta. Então, Dilma é um símbolo bem de acordo, bem grotesco, um símbolo atropelante, um símbolo caninamente raivoso, um símbolo bem de acordo. Eu não gosto. Um neto meu iria ficar assustado se eu dissesse: fica aqui com a vovó Dilma, por aqui. Acho que o neto de todo mundo, a maioria de vocês não ia dizer: vovó Dilma, nina esse neném aqui para mim. Mas a pobrezinha é só uma representanta, e que entrou nessa com uma avidez enorme, e existe ali para tentar justificar o injustificável, responder ao irrespondível, e só dá certo porque eles têm um bolsa tudo no bolso deles, e mais uma militância canina. Só isso. Porque o resto do país pensante enxerga a pateticidade do que se faz. Mas quem garantiu milhões de famílias debaixo dessa dependência, garantiu sempre, no mínimo, a possibilidade de eleições e reeleições. Essa foi a grande jogada. Esse foi o grande sequestro. Esse foi o grande roubo da alma nacional que veio a acontecer. Agora, próximo passo será ir diminuindo os espaços da mídia, vão aumentar os controles na internet, vão regular. Deem mais 4 anos e nós teremos um crescimento exponencial de aparelhamento equivalente a 16 anos de governo. Cada novos 4 anos que se der a esse projeto vai criar uma metástase infinitamente maior, porque as bases cancerígenas já estão postas há 12 anos. Daqui para frente tudo cresce avassaladoramente. O Brasil está num estado terminal. Para a gente virar Venezuela é uma questão de 4, 5, 8 anos no máximo. Talvez daqui a 4 anos a gente já tenha uma quantidade enorme de pessoas dizendo: não dá mais para ficar aqui. Não dá mais para viver aqui. A minha alma já não suporta isso aqui. Como a minha já não suporta um monte de coisas que eu vejo acontecendo aqui, impostas, e vocês todos engolindo como se fossem condição sine qua non. É chocante, é triste, é absurdo, e a cegueira é a coisa que mais me choca nesse processo, é ver que quase ninguém entende, quase ninguém vê, quase ninguém enxerga. É por isso que eu venho dizendo, já faz, agora nesse último momento, 6 meses, mas eu estou dizendo isso com veemência desde 2006, desde 2010. 2010 eu disse com infinitamente mais veemência, evocando com força as associações internacionais do Brasil. Hugo Chávez, o culto a Cuba, Irã, Ahmadinejad, vínculos com o terrorismo islâmico, aqui entre nós com as Farc, são associações aquadrilhadas. A política externa brasileira é um desastre, é uma vergonha, é pavoroso. Somos íntimos dos beira-mar planetários, são os nossos comparsas diplomáticos. Mas o que eu venho dizendo nos últimos 6 meses, pedindo a Deus para falar pouco a respeito disso, porque eu quero mesmo é pregar o Evangelho, é convidar os homens ao conhecimento de Deus. Mas eu não posso deixar de abrir meu coração com você, dizendo o que eu vejo. Eu não tenho nenhum interesse. Minha vida não vai mudar nada.
Porque mesmo que viessem aqui querer me calar ou qualquer outra coisa, eu estou para além do poder que eles possam ter sobre mim. Eles sabem disso, eles não têm nenhum poder sobre mim. Que do céu não lhes seja dado. Portanto, eu estou nas mãos do meu Pai que está nos céus. Mas a vida nacional vai mudar. A vida dos meus filhos, a vida dos meus netos vai mudar. Vai ser feio.